Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui o segundo dia do Machine Learning Week, que nós preparamos aí para os nossos clientes. Meu nome é Bruno Silveira, eu sou arquiteto de soluções AWS, trabalho com parceiros de tecnologia aí no Brasil. Comigo hoje aqui o senhor Sérgio Zaccarelli vai estar me ajudando aqui nas perguntas durante o nosso webinar. Mais conhecido como Zaca. Então, o Zaca vai estar aí me ajudando a endereçar as questões de vocês. Fiquem à vontade para mandar as questões durante o nosso webinar e a gente vai, ao final, endereçar as perguntas e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis que vocês possam ter nesse webinar, ok? Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco como reforçar a segurança, que a gente chama de segurança virtual, mas é como a gente usa tanto dados como inteligência artificial, machine learning, para aumentar a sua segurança na AWS. Isso passa por vários tópicos, e a ideia nossa hoje é falar um pouco deles para vocês saberem o que a AWS vem fazendo em seus serviços no ponto de vista de machine learning, o que ela usa de machine learning em serviços de segurança e o que vocês, que são nossos clientes, em conjunto conosco, podem aumentar a segurança de vocês usando esse tipo de tecnologia e também vocês criando as suas próprias customizações, as suas próprias maneiras de lidar com os seus cenários específicos e por indústrias ou por questões regulamentares que vocês precisam lidar no dia a dia. Então a gente está aqui para mostrar o que já tem pronto e o que vocês podem aperfeiçoar com o dia a dia de vocês. Bom, nada melhor do que a gente trazer os nossos clientes para falarem sempre conosco, sobre o que eles vêm fazendo junto conosco. Então, aqui a gente tem duas declarações de duas agências importantes. Uma é do Tom Soderstrom, que é CTO da NASA. Ele é CTO da NASA da parte que faz expedições em Marte, especificamente, e ele tem ele tem inclusive um vídeo interessante no reInvent de 2013 que ele fala sobre como a segurança ajudou a NASA a usar os produtos da AWS para que essa segurança na nuvem fosse tivesse mais confiança da parte deles, eles pudessem ficar até mais tranquilos para lidar com novos cenários. Também o CIO da CIA, o John Edwards, ele traz alguns exemplos também da nuvem que eles criaram, que é a C2S, que eles usaram a expertise da AWS, usaram mesmo como se fosse uma parceria para entender como é que a AWS lidava com segurança, e isso eles aprenderam muito e conseguiram aumentar a própria segurança deles. Mas antes de a gente ir pro assunto machine learning, o assunto dados do ponto de vista de segurança, vamos dar uma introdução rápida aqui para colocar todo mundo na mesma página. O que é a segurança do ponto de vista de nuvem? Existem aqui algumas nuances que elas botam os clientes, às vezes até em situações em que eles não entendem como que em alguns pontos a responsabilidade do cliente, alguns lados é a responsabilidade da AWS, e o que a gente pode fazer em conjunto para aumentar essa segurança. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre segurança compartilhada na AWS, mas aqui eu quis trazer um pouco de uma visão mais olhando o que vocês entendem como workload de vocês, e vocês entenderem como é que as fases mostram a evolução do ponto de vista de segurança quando você vai aumentando a abstração de alguns serviços. Então, aqui do lado esquerdo vocês podem ver que é uma situação em que todo o seu ambiente está num data center, por exemplo, vocês têm que se preocupar com a segurança, desde a segurança do modelo físico, parte de infraestrutura, toda a parte de segurança da sua camada de virtualização, aí passa para o seu sistema operacional, ponto de vista de aplicativo, então você olha para o seu aplicativo onde você tem que se preocupar em não ter brechas de segurança a nível de código, a nível de banco de dados, e o dado em si, que o dado sempre será uma situação em que é a última camada, mas é onde você tem que pensar em criptografia, pensar em autorização, em pensar em a gestão de identidades para quem pode acessar quando e como.
Então, essa é uma situação de um data center convencional no ponto de vista de on-premises. Então, você controla toda a parte de segurança. Isso tem um overhead operacional, isso tem toda uma expertise que você tem que desenvolver internamente, que a partir do momento que você passa por uma situação de infraestrutura rodando na nuvem, que é a segunda coluna, você já de cara a parte física, infraestrutura e virtualização, você não precisa se preocupar com isso, porque a AWS vai ser a responsável por essa parte. O que isso significa? Significa que todas as regiões, todos os pontos de presença no mundo, toda a camada de virtualização, que é onde rodam os EC2, as máquinas virtuais, é a AWS que é responsável por isso. E você precisa se preocupar a partir do sistema operacional. Então, pensando no modelo clássico, EC2, máquina virtual. Você precisa se preocupar com patch de atualização do seu EC2, você precisa se preocupar, continua se preocupando com portas abertas ou fechadas, você precisa se antenar em relação à sua máquina virtual, aplicativos, aí volta a mesma situação anterior, você continua se preocupando com linha de código do ponto de vista de segurança, testes de penetração e até a parte de criptografia e acesso dos seus dados. Quando você começa a mudar para o seu caminho de você, por exemplo, adicionar esteiras de desenvolvimento e você começar a olhar para caminhos como container, e você pode usar um serviço chamado Fargate ou um serviço como o próprio ECS, que é o Fargate, que você tem toda a parte do EC2 virtualizada, mas você ainda precisa se preocupar com o sistema operacional, mas quando você usa do ponto de vista do Fargate, por exemplo, você já tem que ir a um nível de não se preocupar mais com SO, porque isso está abstrato para você, mas ainda a aplicação é sua responsabilidade de pensar como ela funciona, os dados você precisa criptar, então você tem um aumento da abstração do seu ambiente e a responsabilidade compartilhada começa a ficar mais para o lado da AWS e menos para o lado do cliente. Um ponto muito importante aqui, gente, independente do nível de responsabilidade barra AWS barra cliente, obviamente que tudo que está escrito em preto nesse slide, que é onde é a sua responsabilidade, a AWS tem uma série de ferramentas para ajudar a vocês a aumentar essa segurança do que é a responsabilidade de vocês, para que o resultado dessa parceria entre os dois sejam sistemas seguros e que vocês não precisam ter problemas do ponto de vista de segurança. E quando a gente pensa no modelo abstrato, aí você já pensa, aí tem um erro no slide aqui, gente, me desculpem, faltou o dados em cima ali, em algum momento deve ter cortado aqui, me perdoe. Mas do ponto de vista abstrato, é onde você sempre vai ter, o seu dado sempre será seu, esse é um ponto importante, mas quando você começa a usar, por exemplo, modelos SaaS ou modelos de serverless, você começa a se preocupar mais no ponto de vista de dados, você começa a se preocupar muito mais em relação a como você descobre esses dados, como você classifica, aí você começa a ter um foco maior no dado, porque as outras atividades você não precisa se preocupar, porque essa responsabilidade, o pêndulo passou mais para o lado da AWS. E como que os nossos clientes conseguem monitorar e saber que a parte da AWS está sendo feita e ela é de fato resolvida para os nossos clientes, aí tem um serviço chamado Artifacts, que vocês podem ver todos os nossos relatórios de compliance que a gente tem aí sendo feito por empresas terceiras, como o ISO, por exemplo, em cima dos nossos ambientes. Ok? Então, nivelado aqui o que é segurança no ponto de vista de nuvem, a gente agora vai começar a falar sobre de fato o serviço de segurança usando machine learning na AWS. Bom, a AWS ela tem, quando a gente começa a pensar em machine learning, não só para a segurança, mas para todos os serviços, ela começa a ter alguns conceitos interessantes. Um conceito bem bacana que a gente tem, inclusive, no nosso site sobre usar machine learning em serviço de segurança é o conceito de segurança comprovável. O que significa segurança comprovável? A segurança comprovável é um conjunto de técnicas do ponto de vista de lógica matemática, que você começa a aplicar no seu ambiente do ponto de vista de segurança, e esses algoritmos em alguns serviços da AWS, ele começa a usar essas lógicas para comprovar e questionar o seu ambiente e trazer para você visões para melhorias do seu ambiente do ponto de vista de segurança. Então,
um componente muito importante da segurança comprovável na AWS é o Zelkova. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Zelkova é um algoritmo de machine learning que nós temos que ele é usado em alguns serviços da AWS. Os primeiros serviços que ele começou a ser utilizado foi no S3 e depois ele passou a ser usado no Mace. Hoje ele já está sendo usado também no AWS, no Amazon Wardary. E o que o Zelkova faz? Ele tem uma série de lógicas do ponto de vista matemático que ele olha para o seu ambiente e ele te dá insights para você mudar a sua postura de segurança. Um exemplo clássico que nós temos aqui, um dos primeiros serviços usados no Zelkova foi quando a gente começou a olhar, quando começou a ficar cada vez mais latente o problema de buckets públicos, e vocês podem ver hoje no console de vocês, a gente tem várias ferramentas para evitar que o seu bucket esteja público. Então, por exemplo, a gente tem o S3 Block Public Access, que é uma feature que já tem hoje na sua console totalmente gratuita. Um outro exemplo também, você pode usar tanto o Config como o Security Hub para olhar os seus buckets do ponto de vista de compliance. Ele te ajudar a remediar esses buckets públicos. E uma das primeiras features que a gente implementou isso em 2017 foi quando você entrava no seu console e ele tinha um ícone laranjinha mostrando, você tem esses buckets aqui que estão públicos. Então, esse botão laranjinha que aparece no console é o Zelkova que está andando por trás. Então, ele tem um entendimento profundo das regras de policy do S3 e ele consegue olhar o seu ambiente do S3, olhar suas políticas e falar, de acordo com o meu cálculo matemático aqui, esse bucket, no caso aqui que a gente está mostrando na tela, eles estão públicos. Então, eu consigo tornar isso visual para o nosso cliente. Então, isso vale para o S3, foi uma das primeiras funções criadas com o Zelkova, mas hoje tem algumas ameaças que são tratadas no Guardani, por exemplo, que é usado o Zelkova por trás, o Amazon Mace também, que é o nosso serviço de classificação de dados, que são os dois que eu vou falar um pouquinho agora. Então, o Amazon Mace, recentemente, ele teve um upgrade. Então, hoje existe o Amazon Mace e o Amazon Mace Classic. O Amazon Mace, agora ele está com a console repaginada, ele está usando o conceito de finds, igual o Guardani usa, igual o Security Hub usa. E no Amazon Mace, hoje é uma das ferramentas que vem crescendo de popularidade, até por questões de descobertas de dados pessoais. Do ponto de vista de privacidade, tem muitas empresas hoje que precisam estar em compliance, olhando aí várias leis, GDPR, LGPD, para você olhar os seus buckets S3, olhar a sua massa de dados e ajudar você a acelerar a classificação dos seus dados. Então, o Amazon Mace usa o Zelkova por trás para ter essa descoberta de dados pessoais, dados que são chaves no seu ambiente para que você possa ter a classificação. Então, o Amazon Mace hoje, ele consegue usar algoritmos de machine learning para olhar para o seu bucket S3, por exemplo, e todos os dados dentro dele, para você classificar esses dados e você saber, por questão de prioridade, quais ações tomar em cada caso a partir dessa análise. Importante dizer aqui que essa análise ela é feita, um discovery dos seus dados, e a partir daí você pode criar o seu how-to, o seu plano de análise de ambiente para você começar a criar os seus controles. Então, a partir do momento que você descobre que você tem alguns dados pessoais, bucket A, bucket B, ou se esses dados são dumps ou cópias de dados que estão em banco de dados, por exemplo, você começa a criar controles de backup, controles de criptografia em dados críticos para o seu ambiente. O Amazon Guardani, eu particularmente sou suspeito para falar dos meus serviços favoritos. O Amazon Guardani, ele consegue olhar para o seu ambiente, olhando dados do seu ambiente como VPC Flow Logs, as chamadas de API do Cloud
Trail e os logs de DNS da sua VPC, e ele consegue, usando Machine Learning, detectar anomalias no seu ambiente e começa a criar findings para você no seu ambiente. Você tem também um console muito parecido com o que o MEI está usando agora. Você tem um console onde ele mostra todos os findings do seu ambiente, quando eu digo findings aqui, são alertas do seu ambiente, e eles categorizados para você tomar ações. Tanto no Mace quanto no Guardani, você pode criar automações para fazer remediações automáticas, ou ainda, se você não quiser fazer remediações automatizadas, você pode usar esses dados para disparar e-mails para equipes específicas, mandar e-mails ou notificações via Slack, por exemplo, ou ainda montar dashboards, criando o conceito de data lake de segurança, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu citei agora o Flow Logs da VPC, que é um dos dados de origem que o Guardani analisa, e esse é um ponto importante, porque aí a gente começa a entrar no ponto de vista de quais são os dados que eu tenho no meu ambiente e como é que eu consigo começar a analisar esse ambiente. Então, o Flow Logs é um clique, é o suficiente para você habilitar ali na sua VPC. Você não precisa ficar se preocupando. A partir do momento que você cria ele, você pode criar ou deixar ele só no seu console para você analisar de hoc, ou você pode começar a criar métricas no seu CloudWatch para você poder tomar ações e criar alguns tipos de alarmes, inclusive mandar e-mails para equipes, como eu falei anteriormente, ou ainda você pode começar a pegar esses dados e colocar em buckets, por exemplo, para questões de auditorias futuras. Então, vocês podem ver que tem vários dados importantes aí. A gente tem alguns exemplos, como qual é a conta AWS que o evento de rede surgiu, qual é a interface de rede que ele está operando, IP de origem, destino, até nível de portas. E é importante aqui na tela, ele não mostra, mas ele também tem suporte a IPv6, tá, gente? Então não é só IPv4, mas é também IPv6. Bom, a gente falou aqui um pouco do Flow Logs, então a gente está começando a falar de logs e a gente não pode deixar de pensar nisso do ponto de vista de auditoria também. Então a gente tem alguns serviços aqui que ajudam nesse quesito. O primeiro deles é o Amazon CloudWatch. O CloudWatch ele ajuda por 2 pontos. Primeiro, ele consegue, a partir das métricas de visualização que ele tem em cima do ambiente, ele começa a te ajudar a você entender aonde você está e como é que você começa a medir o seu ambiente e criar alertas a partir de métricas tanto gerenciadas quanto criadas por você mesmo. Outro ponto importante que o CloudWatch ajuda é você usar CloudWatch Logs para gerar logs de ambientes como máquinas EC2, Apache, se você tiver um servidor Squid, por exemplo. Então, se você tem, isso também vale para servidor Windows. Então, se você quer pegar algum registro de log da sua aplicação, do seu ambiente, e mandar para um lugar centralizado para você poder analisar, o CloudWatch tem o CloudWatch Agent que você pode colocar no seu ambiente e começar a mandar esses logs para análise. Um outro serviço importante é o AWS CloudTrail. O CloudTrail, ele basicamente é o seu auditor da nuvem. Então, ele é o cara que, a partir do momento que você habilita Trail, a Trail é justamente a forma que você rastreia todas as suas ações na nuvem. Isso pode ser em uma região só, ou você pode ser multi-region, inclusive multi-contas. Então, se você tem uma organization, você pode criar uma Service Control Policy no seu organization, para que toda conta nova adicional que você criar no seu ambiente, ele já vir com o CloudTrail habilitado. O CloudTrail, basicamente, ele mostra quem fez o que, quando e de onde ele fez. Então, você consegue ter todo o rastreamento do que está acontecendo no seu ambiente, tá? Então, a gente vai, na demonstração que eu vou fazer na sequência, o CloudTrail é um dos componentes que eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar para auditorias centralizadas. Bom, aqui eu falei de 2 exemplos de logs, um que é de todas as chamadas de API da nuvem e outro que você pode customizar como você quiser. Então, a partir do momento que você começa a entender que você pode pegar esses logs e centralizar num lugar específico, você começa a enxergar que tem log em qualquer lugar que você olhar para sua infraestrutura. Então, vocês podem olhar desde aplicações que vão usar em dispositivos como smartwatch, sensores IoT, vocês podem olhar para ambientes mais tradicionais como um banco de dados, você pode ter logs de
de performance de banco de dados ou logs de auditoria de banco, servidores aí dos mais variados você pode pensar, a nível de armazenamento, você pode olhar também a nível de rede, como é o VPC Flow Logs que eu falei anteriormente, e aqui, gente, eu nem estou falando de ambiente híbrido, tá? Então, você pode, por exemplo, ter ambientes híbridos, que são data centers locais, gerando log. Você pode colocar o Cloud Watch Agents instalado nas suas máquinas virtuais e mandar esses logs para a nuvem para centralizar eles. E quando você começa a olhar, você vai ter 10, 20 fontes de log. Então, como é que a gente olha para esse ambiente e começa a gerenciar os logs centralizados? Porque você só centralizar é um ponto, você precisa ter uma política dessa retenção, mas e como é que você faz no momento que você precisa analisar? Essa imagem aqui eu acho legal porque eu particularmente já passei muito por isso, fui sysadmin por muito tempo e já usei muito syslog, por exemplo. Então, quando você olha ferramentas como essas, você acaba tendo a sua linha de comando como o seu guia, mas quando você precisa fazer algo mais refinado, você vê que é uma dificuldade muito grande de você analisar aquele emaranhado de dados que os logs geram para você. Então é aí que a gente começa a pensar num data lake cibernético. Aqui a gente está o nosso dia hoje, aqui a gente está falando segurança. Então eu vou trazer a visão para vocês um data lake do ponto de vista de segurança. Então aqui a grande massa de dados de um data lake cibernético, ela vai ser proveniente de logs. Aí a gente está falando de logs, pode se colocar também eventos de serviços como o próprio Guardani, que eu falei agora há pouco, mas aí vai de acordo com a realidade do cliente. Então é onde você começa a olhar atividades do ponto de vista de on-premises, por exemplo, aplicativos em tempos reais. Então você, por exemplo, tem algum aplicativo que você precisa entregar via streaming para um lugar centralizado. A gente tem vários serviços de ingestão para ele, dentre eles a família Kinesis, e os serviços de segurança da AWS, como eu citei agora há pouco, o CloudTrail, Cloud Watch Logs e outros também. E quando você pensa no enviar esses dados para um data lake, aí a gente vai falar um pouco de S3. Então, você centralizando isso em buckets, e dependendo do caso, você pode usar um data lake híbrido, que seria usando a data warehouse juntamente, por exemplo, usando o Redshift. Aí a gente está pensando no ponto de vista de armazenamento. Mas como é que a gente olha do ponto de vista de tratativa desses dados? Como é que a gente tira análise deles? Como é que a gente, a partir daí, começa talvez até a aplicar algoritmos próprios, personalizados em cima desse data lake para criar inteligência? Aí a gente tem uma série de serviços que a gente pode ajudar nesse sentido. Então, nessa parte, agora eu quero falar um pouco de alguns serviços do ponto de vista de analytics. Então, a gente tem aí, vocês podem ver do lado direito superior do slide que eu estou mostrando agora, temos alguns serviços como o Elasticsearch Service, que é um serviço que é o Elasticsearch gerenciado. Então você não precisa se preocupar em lidar com servidores, em lidar com a instalação toda do Elasticsearch, que é uma instalação complexa. Então você tem que lidar com Node, você tem que lidar com índices. Então o Elasticsearch Service ele facilita a vida no ponto de vista de administração de um cluster Elasticsearch. E isso é uma ferramenta que, inclusive, além da questão da visualização dos seus dados, ele também traz endpoints como o Kibana, como endpoint para você poder acessar essas visualizações. E recentemente a gente teve o lançamento do OpenDistro, que é uma camada de segurança em cima do cluster Elasticsearch. Antigamente aí um ano atrás, a gente tinha alguns problemas de Elasticsearch com o Kibana público, porque o próprio Kibana não tinha gestão de identidade. Agora o OpenDistro foi anexado ao Kibana e você consegue fazer a absorção dos seus grupos e roles dentro do seu ambiente AWS no Elasticsearch Service. Outro serviço importante também aqui, na verdade eu quero já falar de dois, é o Amazon EMR e o AWS Glue. O AWS Glue é um serviço serverless que ele roda, você pode rodar tanto Spark quanto Scala para você poder fazer transformações e criações, inclusive, de catálogos de dados. A gente vai mostrar um pouquinho do Glue mais à frente. E o EMR é o cluster Hadoop na nuvem. Então, ele é um ambiente gerenciado
de Hadoop, aí você pode rodar Hive, Pig, ou o próprio Spark. Então tem várias ferramentas que vocês podem usar dentro do EMR. E o Amazon Athena, ele é um serviço interessante que ele usa, por baixo ele usa o Presto para você poder fazer queries de SQL em cima de dados como CSV, Parquet, e você também pode usar o Hive para poder criar tabelas a partir do Athena em arquivos em bucket. A gente vai mostrar um pouquinho a mais na frente uma demonstração dele. E aqui a gente tem um exemplo de análise de logs, de dados de logs no Elasticsearch. Então você pode fazer uma centralização de vários dados dentro do Elasticsearch. Você pode criar um índice para cada tipo de dado, por exemplo, você pode fazer um monitoramento de aplicativos entendendo a análise de causa raiz de alguns problemas. Então vocês podem mandar, por exemplo, dados de um Apache, vocês entenderem, criarem métricas para error log de Apache, por exemplo. Você também pode usar ele como SIEM, que é o Security Information and Event Management. O que significa isso? Você pode mandar logs de AWS WAF, a Security Hub e inclusive serviços externos de segurança que você pode contratar e fazer a entrega desses dados dentro do seu cluster do Elasticsearch. E você pode expandir isso aí para dados de IoT e também análise de negócio e pensando em clickstream também. Então você pode criar usando agentes como Kinesis, por exemplo, para pegar logs de aplicações e mandar via stream para o seu Elasticsearch Service para você fazer esse tipo de análise. E aí, para cada cenário, você pode criar vários tipos de visualizações. Aqui a gente tem um exemplo, puxando o Flow Logs, que eu falei no início do nosso bate-papo aqui. A gente tem um exemplo interessante de como usar os Flow Logs e criar dashboards no Elasticsearch. Então, a partir do momento que você cria o VPC Flow Logs, que é a partir de um clique que você dá na sua VPC, você pode ir lá nos logs dele, que são criados dentro dos log groups do CloudWatch, criar um stream diretamente para o Elasticsearch Service. Então, por alguns cliques, você consegue criar um índice dentro do Elasticsearch e começar a fazer a busca textual em cima dos dados da sua VPC. Isso é bem importante do ponto de vista de auditoria e também de criação de NOC, ambientes de equipes para análise de dados. Bom, falamos bastante aqui sobre dados, logs. Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo de um data lake, do ponto de vista cibernético, de duas fontes de dados que seriam aí o CloudTrail, que é o serviço que eu comentei para vocês, que é quem chama as APIs da AWS, então toda a auditoria desse ambiente da AWS está no CloudTrail, e esse dado mandando para um Data Lake cibernético, que é um Bucket S3, com o AWS WAF. O AWS WAF é o nosso Web Application Firewall. Então, quando você habilita os logs do AWS WAF, ele cria, ele mostra os logs de toda a ação do seu WAF, e você consegue entregar isso num S3, no Elasticsearch, e aqui a gente está entregando no Bucket S3 para a gente poder consumir esses dados a partir do AWS Glue e do Athena, e aí construir os nossos SQL em cima desses dados. Ok? Deixa eu mudar aqui a minha tela para mostrar para vocês a demonstração. Só um pouquinho. Bom, vamos abrir aqui. Eu já tenho uma janela já com alguns dashboards, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Vou mostrar o CloudTrail. Só o CloudTrail e o WAF, que são os nossos dois serviços de origem. Então, o CloudTrail, eu tenho aqui uma trilha, que é um trail, obviamente, que ele está mandando para um bucket específico, tá? Esse aqui é o bucket. Então, eu vou abrir o bucket. Isso já é nativo, tá, gente? Então, o próprio CloudTrail consegue mandar esses dados diretamente para um bucket. Então, eu não preciso de nenhum stream
fazendo essa entrega. Já o AWS WAF, eu preciso ter um stream, que é o Kinesis Firehose, para fazer essa entrega. Então, o AWS WAF ele funciona no modelo de ACLs, então eu crio uma ACL e anexo ela a um recurso. Então, aqui eu tenho uma ACL anexada ao meu Elastic Load Balance. Então, eu vou abrir a ACL para mostrar para vocês. Ele tem aqui uma série de requests que aconteceram hoje. E aqui em Login é onde eu habilito o Login. Então, aqui ele já está habilitado. Se ele não tivesse habilitado, teria somente um botão de habilitar Login e eu diria qual que é o stream. Então, deixa eu editar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu seleciono o stream. É sempre importante, gente, olhar aqui o que ele fala. Para você selecionar o stream, você tem que criar um Data Firehose que inicia com a AWS WAF Logs. Isso é muito importante, senão ele não vai aparecer aqui, ok? Então, deixa eu mostrar também o Kinesis para vocês verem o stream criado. Então, a partir do WAF, eu coloco o stream para anexar os logs, ele vai criar esses logs e enviar para esse stream. A partir desse stream, que é o Firehose, o Firehose vai fazer essa entrega pro, aqui está o destino, ó, esse bucket. Então, todo log que acontecer no AWS WAF, ele vai cair no AWS WAF, ele vai disparar isso para o stream, que é o Data Firehose. O Data Firehose ele está aqui com 60 segundos de tempo para a entrega desse stream, então assim é perto de real time, então ele vai entregar para esse bucket S3. A gente aqui tem 2 buckets S3. Esse aqui é o do AWS WAF Logs, então aqui ele está até já particionado da forma que o Kinesis entrega. Então ele está aqui com data, mês e dia, horário, tudo certinho. Então está particionado aqui. Eu não estou fazendo nenhum tipo de tratamento dos dados, tá? Então esse data lake aqui ele está ainda no modelo raw, então eu não estou fazendo nenhuma transformação. O que a gente aconselha integralmente é fazer transformação para usar arquivos Parquet, por exemplo, para otimizar sua consulta via Tina. Então, voltando aqui só para voltar aqui para o nosso slide, para vocês estarem a par. Aqui, então, o CloudTrail, esse grande data lake aqui são 2 buckets S3, ok? Então, o CloudTrail automaticamente ele entrega os logs dentro do S3. E o AWS WAF eu preciso usar um streaming, que é o Kinesis Firehose, que o Kinesis Firehose entrega para o S3 aqui dentro. Então, dentro do Data Lake Cybernet eu tenho 2 bucket S3, que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. E na sequência eu vou usar o Glue para fazer a criação das 2 tabelas, uma tabela para cada bucket, e a partir daí eu posso usar o Athena para fazer carries as carries em cima dele, ou eu posso usar inclusive o próprio QuickSight para criar dashboards. Então vamos voltar aqui para o nosso console. Voltamos para o nosso console. Então, vamos fechar aqui o Kinesis. Aqui eu tenho o meu bucket, o WAF Logs Data. Vamos fechar aqui o WAF. E aqui eu tenho o meu. Essa é a minha conta. E esse aqui são os meus logs. Ok? Então, aqui no Glue, eu tenho 2 tabelas criadas a partir desses. Aqui estão os locations. Então, os locations são os buckets, tá? Então, dentro desses 2 buckets, eu criei um database de exemplo aqui. Dentro desse database, eu tenho 2 tabelas. Para a tabela do CloudTrail Logs, eu não usei o crawler que é o nosso job que vai rodar aqui e fazer a cópia, na verdade, a criação do catalog. Então, eu estou usando um catalog para o WAF. Então, eu usei um crawler para o WAF ser exposto ao Athena como uma tabela. Então, eu crio a tabela do WAF a partir do crawler. Deixa eu até mostrar aqui o crawler rapidinho. Então, tem algumas informações que você tem que dar para o crawler. Dizer para o crawler qual é o nome dele, qual que é o data source, se é uma tabela que já existe, você manda o crawler criar, que eu mandei criar. Qual que é o data store, então onde que estão os dados que eu quero criar a tabela.
Se eu vou rodar ele via demanda ou eu posso agendar ele, eu posso criar um agendamento para cada meia hora ele executar. Qual que é o database, que é aquele que eu informei antes, e eu dou o submit. Então, aqui tem o crawler, eu já rodei recentemente, tá? Ele demora mais ou menos aí 50 minutinhos, 50 segundos para rodar, tá? Ele é um processo batch. Ele criou essa tabela de WAF, que eu coloquei o JSON na frente, que ele é um JSON. E o CloudTrail foi criado a partir do Athena com um Create External Table, tá? Criado isso aqui, eu posso selecionar a tabela e criar em View Data. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Athena para mim. Aí no Athena eu começo a fazer as carries que eu preciso nele. Ver se não vai me... Ver se eu não terei problema. Aí, ele está rodando a nossa carry, ele vai começar a mostrar. Eu coloquei um limite de 10 aqui. Então vocês podem ver que aqui todos os dados estão você pode começar a entender quais são as regiões, qual o tipo de evento que aconteceu, qual é a data. Você pode fazer as suas carries da forma que você precisar. Da mesma maneira, o AF. Então, se você mandar rodar a tabela do AF, ele vai trazer as informações do AF também. Então, você tem aqui versão, se a rule foi regular ou não, se foi allow ou block, se for block, é um SQL injection, qual foi o SQL injection que foi tentado. Então, aqui tem várias informações interessantes, tá? Mas isso aqui é do ponto de vista de uma busca pura e simples. Então, você precisa acessar seus logs, você tem aqui, entre o período do crawler para ele executar esse dado e a entrega do dado via Firehose, a gente tem mais ou menos 2 minutos de delay dos nossos dados. 2 minutos é um bom tempo. Dificilmente a gente precisa de near time, então nesse caso aqui você consegue ter um acesso aos logs de forma bem rápida. Além do Athena, que usa o Presto por baixo, ele consegue fazer o SQL em cima dos seus dados, e aqui é só você pode inclusive fazer com as duas tabelas juntos. A gente tem o nosso QuickSight. O que é o QuickSight? O QuickSight é uma ferramenta de BI rodando na nuvem. Então, aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho os dois data sources aqui, que são as tabelas, ela não está filtrada, ela está pura da forma como está por Athena. Então, eu tenho tanto o JSON do AF, quanto o CloudTrail Logs, e eu começo a criar um dashboard com os dois dados. Então, aqui, por exemplo, eu criei um dashboard mostrando que está bloqueado, que está allow, e um outro dashboard mostrando os logs por event name. E aí, gente, aqui vocês começam a criar da forma que vocês acharem melhor e poder publicar esses dados para ir para a alta gerência usar, para usar para as apresentações, enfim, aqui vocês podem criar uma série de coisas. Aqui está um exemplo de data lake na nuvem, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Aqui. Então, esse foi um exemplo de Data Lake na nuvem, onde a gente pegou dados de dois serviços totalmente distintos, colocamos num lugar centralizado e conseguimos visualizar ele de forma unificada. Obviamente que vocês podem também usar tanto o Glue como o EMR, por exemplo, para começar a fazer ETLs em cima desse ambiente e fazer conexões entre os dados. Então, você pode começar a pensar em serviços que têm dados que podem ser interconectados e vocês começarem a criar visualizações que sejam a partir de dados heterogêneos, tá, gente? Aí é a liberdade de vocês. Ok? Vamos em frente aqui. Um pouco de o que é a fase de preparo, eu dei uma palhinha agora que eu falei sobre transformação, mas quando a gente começa a pensar em o que a gente conhece como ETL, que é o Extract, Transform in Load, então no momento o T, que é o Transform, é onde a gente começa a pensar em como esses dados precisam ser qualificados para minha necessidade. Então você pode usar, por exemplo, a AWS Glue para fazer isso. O exemplo que eu mostrei antes era o crawler. O crawler é usado para criar o catálogo de dados, mas você pode usar o ETL, que estava um pouquinho abaixo no nosso console, que ele cria os processos de ETL. Então você pode usar Spark ou Scala para você poder criar transformações personalizadas nos seus dados. Essas transformações podem ser desde transformar um CSV
no formato Parquet, como fazer limpeza de dados. Pode limpar dados, tirar dados que não fazem sentido para o seu catálogo, você pode fazer unificação de dados, você pode criar transformações que peguem dados em lugares diferentes e unificam eles numa nova transformação. Enfim, gente, isso aqui varia da necessidade de vocês e vocês têm toda a liberdade para fazer isso com as ferramentas como a AWS Glue. E o EMR ele expande ainda mais, porque o EMR ele traz um cluster Hadoop gerenciado que você pode personalizar ele e usar todas as ferramentas que o EMR traz para você fazer as suas transformações. Bom, a gente falou aqui sobre a parte de ETL, a parte de analytics do nosso Data Lake cibernético, e tem um passo além, que é usar machine learning em cima desses dados que a gente coleta. Então, pegando o exemplo que eu mostrei agora há pouco, se eu começar a trazer dados AWS WAF, CloudTrail, como é que eu uso o machine learning para entender esse histórico de dados e criar informações que eu possa tomar atitudes no futuro? Então a gente tem aqui alguns serviços importantes e o principal deles, obviamente, é o Amazon SageMaker. Então o Amazon SageMaker ele tem um algoritmo interessante que é o IP Insights. O que é o IP Insights? Ele olha os seus dados e começa a usar a inteligência artificial, o algoritmo dele, para poder entender as relações de endereços IPv4 com diversas entidades. Aí você pode pensar em ID de usuário, número de contas, enfim. Aí existem várias correlações que ele pode trazer para você. Ele consegue também identificar no usuário que tenta acesso a um serviço web com um IP anômalo. Então, o IP Insights ele é um dos caras que esse algoritmo ele é um dos algoritmos também usado, por exemplo, no Guardani. Então, você consegue usar o IP Insights para, a partir dos seus dados, você criar o seu tipo de anomalia, de detecção de anomalia. Então, você começa a criar, você pode criar modelos, criar exemplos de dashboards a partir do modelo que o IP Insights traz para você. Então, ele traz um sistema de pontuação em que ele começa a colocar uma pontuação maior para eventos maliciosos e ele começa a colocar uma pontuação menor para eventos legítimos. Então, ele consegue entender isso a partir dos dados provenientes de acesso IP. Um caso interessante aqui é um caso de teste que ele faz uma rotulação de tráfego malicioso que a gente fez numa uma ingestão artificialmente que a gente colocou que é o Amazon Insights. Tá? Depois eu vou adicionar no slide, se não me engano, esse slide vai estar em disponibilidade para vocês, vou colocar o link do Amazon Insights, que foi um teste feito justamente com esse algoritmo. E ele mostrou que a partir dos métodos usados, ele trouxe uma classificação de evento para esse ponto de vista de IP. Então, vocês podem ver no gráfico do lado direito, inclusive, que ele traz um baseline de uma tabela IP e ele traz também um baseline da subnet usada para o teste. Então, é bem interessante o uso desse tipo de algoritmo nos dados que você tem no seu data lake. Você pode usar isso subsequentemente da coleta dos dados nos seus buckets. Aqui está um exemplo também do você usando o IP Insight no Amazon SageMaker. Você pode usar isso direto no console. Ele traz aqui alguns exemplos de acesso. Então, você pode ver do lado esquerdo alguns acessos GET que ele mostra o tipo de anomalia que ele consegue verificar. Ele traz até os dados de qual agente foi usado, que tipo de método de request que ele usou, e ele do lado direito ele consegue trazer ali no notebook, ele consegue te mostrar qual é o nível de IPs maliciosos, de conexões aceitas que ele consegue olhar. E quando a gente pensa em machine learning na Amazon, a gente tem um conjunto mais amplo e avançado de recursos. Se vocês olharem essas 3 camadas, se vocês olhando de baixo para cima, vai mudando o nível de
de inferência do usuário final. Então, se você usa algoritmos e estruturas como o TensorFlow, o MXNet, você pode construir os seus próprios modelos e você usar a nossa infraestrutura para treinar esses modelos. Vocês podem começar por aí, mas se você, por exemplo, precisa e quer usar um serviço que consegue já abstrair um pouco dessa camada, os nossos serviços de machine learning que rodam tudo embaixo do SageMaker, eles podem te ajudar nisso. E a gente tem a última camada em cima, que são serviços de inteligência artificial, que eles já são as APIs que você chama para poder aplicar a inteligência já treinada da Amazon em cima das suas aplicações. O Amazon SageMaker, aí vocês podem, desde o ambiente que vocês desenvolvem, ou seja, vocês podem desenvolver os notebooks que vocês já têm, vocês podem importar esses notebooks dentro da AWS, vocês podem usar algoritmos seus mesmos para rodar dentro dele em notebooks, vocês podem usar algumas funções de treinamentos com poucos cliques, vocês conseguem otimizar hiperparâmetros, e aí para você implantar isso, você consegue fazer de uma maneira escalável em cima do seu ambiente. Os componentes do Amazon SageMaker, eles vão desde desenvolver até implantar. E o IP Insights, ele é justamente um algoritmo que está nessa camada que você consegue usar o treinamento dele em cima das suas aplicações e dos seus dados. Então, nessa camada que a gente falou agora há pouco sobre treinamento, vocês conseguem, inclusive, usar ele para criar novos treinamentos em nova aperfeiçoação a partir dos seus dados e criar o seu próprio algoritmo a partir dele. Bom, para a última parte da nossa apresentação aqui, eu quero mostrar um pouco sobre alguns serviços e algumas situações que vocês podem usar para detecção de ameaças. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem usar dados corporativos de ambientes de vocês, que por alguma situação vocês ainda usam ele dentro do data center, ou em ambientes híbridos, que vocês têm parte dos dados dentro do data center e partes dentro da nuvem, vocês podem criar esse ambiente de controle de ameaça dentro da AWS. Como que isso é feito? Primeiro, você cria uma conexão segura entre o seu data center e o ambiente da AWS. Essa conexão segura ela pode ser feita via VPN, então você pode criar um site-to-site VPN com a AWS, e a partir do momento que você tem esse acesso, você consegue transitar de forma privada para o ambiente AWS. Aí você manda os seus dados usando ferramentas como o DMS, que é o Database Migration Service, para você mandar dados do seu ambiente para dentro da AWS, ou você pode usar, se for grandes volumetrias de dados, pode usar o Snowball para mandar essa volumetria na classe dos terabytes para dentro da AWS, e a partir do momento que está dentro da AWS, você começa dentro de um data lake que a gente chama, aqui está descrito como bruto, que é o dado não processado. Então, o dado bruto vai dentro de um bucket S3, que é o primeiro estágio do seu ambiente. Você pode usar dados de terceiros também. A partir disso, você pode usar eventos para disparar ações do Amazon EMR, aí você pode usar o Spark, pode usar outros frameworks do próprio Hadoop para fazer o primeiro processamento, o que a gente vai chamar de o T do ETL, então ele vai fazer a transformação desses dados, e onde você manda no segundo bucket, que é que a gente chama de bucket pré-processado, então você cria a sua primeira limpeza desses dados, bota no segundo bucket, e a partir daí você pode usar o Amazon SageMaker para usar o IP Insights, por exemplo, para poder fazer essa análise, esse treinamento do algoritmo e disparar funções lambdas para fazer aí qualquer tipo de ação em cima do seu ambiente. E além disso, você pode também usar o Amazon Guarduri olhando o seu ambiente AWS para disparar ações por Lambda. Lembrando que o Amazon Guarduri, recentemente ele lançou algumas atualizações também para olhar buckets S3, então você pode usar o Amazon Guarduri para olhar o seu ambiente de S3, os seus dados S3, para ele poder te ajudar a combater anomalias do ponto de vista de bucket também. Então você pode criar uma
uma solução que ela é customizada no ponto de vista do SageMaker, mas também aproveitando alguns insights que o próprio Guarduri traz, eles podem adicionar uma ou mais lambdas para tomar ações. Embaixo a gente tem um link ali do nosso workshop de detecção de anomalias usando machine learning, que ele traz um pouco mais de detalhes, aí vocês podem usar esse workshop por conta própria. Se vocês quiserem fazer esse workshop com o apoio de um SA, contacte o account manager de vocês, conversem com o SA que cuida do ambiente de vocês, para eles te ajudarem a fazer um workshop, a criar uma manhã para botar a mão na massa nesse ambiente. Né? A gente pode trazer contas, enfim, para vocês poderem praticar um pouco mais e ver isso na prática. Bom, e quais são as próximas etapas aqui que a gente endereça para vocês? Usar o modelo de machine learning do IP Insights, ele vai ajudar a aprimorar a detecção de ameaças do seu ambiente. Então, criando o seu data lake com o VPC Flow Logs, por exemplo, vocês podem usar o IP Insights para ajudar vocês nisso. O uso do SageMaker consegue ajudar vocês a identificar contas AWS desses IPs anômalos usando esse algoritmo, e é importante usar essa combinação, como a arquitetura anterior mostrou, com o Amazon Guardant para você criar. No Amazon Guardant você consegue criar listas de suspeição, você pode também importar de agentes externos listas públicas de suspeição para vocês criar um ambiente mais seguro do ponto de vista de conta AWS. Colocando isso em prática, o Guardant, é só você habilitar o Guardant no seu ambiente que ele já começa a processar o entendimento do seu ambiente. Então, é um clique o suficiente para você colocar o Guardant para funcionar. A gente tem vários blog posts que mostram como o Guardant funciona. É importante também você sempre olhar os parâmetros e o ajuste desse treinamento que o Guardant ele traz um pouco mais detalhado para vocês, e também olhando no ponto de vista do machine learning que você mesmo pode criar, e expandir um pouco mais. Então, além do Guardant, tem um serviço muito importante que é o Security Hub, que ele consegue centralizar os finds tanto do Guardant, do Mace. Ele consegue te ajudar a ter uma visão do todo do seu ambiente. Então, quando você começa a usar o Guardant, expande para usar o Mace para descoberta de dados, estamos aí com a LGPD em vista, então é um serviço que vai ajudar muitos clientes a fazer a descoberta dos seus dados para poder começar a classificação deles. O uso do Security Hub é muito importante porque ele começa a centralizar e vocês conseguem, em um console só, ter a visualização de todos esses serviços, além dos standards que o Security Hub traz para visualizar o seu ambiente e te ajudar a aumentar a sua segurança. E, gente, sempre procure seu account manager, procure o seu SA, converse com eles, faça um workshop focado em segurança, focado em algumas dessas ferramentas, que isso é sempre importante para você estar no pace, para poder entender o que as ferramentas da AWS podem te ajudar, o que é a responsabilidade do nosso cliente na nuvem, e a gente ajudar vocês a terem ambientes mais seguros cada vez mais. Tá? Aqui, antes da gente ir, a gente tem uma última declaração da Financial Industry Regulatory Authority, que é o Steve Rendit, que ele fala um pouco sobre como a FINRA aumentou aumentou a segurança física e lógica do seu ambiente usando a AWS. Então, a gente tem, inclusive, algumas soluções que a própria FINRA utilizou e algumas solutions que foram criadas a partir do caso FINRA, que ajudou eles a fazer essa jornada na nuvem do ponto de vista de segurança com sucesso. Então, eles não se restringiram só a usar ferramentas de segurança, que é o nosso tópico aqui hoje, é usar as ferramentas de segurança com outras ferramentas para poder analisar os dados que você tem de auditoria, de logs, de anomalias do seu ambiente. E é o que a FINRA fez, e é um caso de sucesso bem interessante. A gente tem alguns cases nos nossos sites com a FINRA. Que é isso, gente. Vamos abrir agora para algumas perguntas. Zaca, se você quiser abrir seu microfone aí. Sim. Bom. Eu vou deixar aqui, gente,
Eu vou deixar aqui, gente, só um pouquinho, Isaac. Eu vou deixar aqui na nossa tela o QR Code da nossa pesquisa de satisfação. Então, a gente sempre gosta de ouvir o nosso cliente, a gente quer saber de vocês o que vocês acharam do conteúdo, da palestra, do evento. Então, é muito importante para nós o feedback de vocês. Vamos lá, Zaco. Vamos lá, então. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Miguel. Miguel quer saber se o WAF é nativo e se tem alguma tarifação adicional. O WAF, para você habilitar o WAF, ele é totalmente serverless, você não precisa ter nenhum tipo de gerenciamento de servidor em cima dele. Então, do ponto de vista de nativo da nuvem, sim, ele é nativo. O custo do WAF, a composição de custo dele você paga $5, deixa eu abrir se não mudou isso, mas você paga por ACL e por regra de ACL. Então você vai pagar $5 por ACL. Então, lembrando sempre, é uma ACL para um componente. Então, se você tem uma distribuição CloudFront, um Application Load Balance, um API Gateway, você vai usar uma ACL para um componente. Então, uma ACL é $5 por mês. Isso é rateado dentro da hora, tá? Cada regra é $1. Então, se você cria uma regra e dentro da regra você cria várias tratativas. Então, a ACL ela pode ter várias regras, então é $1 por regra, e a solicitação por 1 milhão de solicitações é 60 centavos de dólar. Então, se por exemplo, você tem uma ACL que ela tem 10 regras, vai ser $10 das regras, mais 5 da ACL, 15. E se você tiver 1 milhão de acessos por mês, é 60 centavos de dólar. Então não dá $16 para uma aplicação que tem 1 milhão de requests por mês. Então, se ele mudar, sei lá, for 10 milhões de requests, que é bastante requests, você teria aí $21 mês para o uso do WAF. Tá? E ele é totalmente escalável, você não precisa se preocupar em provisionar recursos para ele faz isso tudo automaticamente para você. E um ponto importante, se você quer começar com regras gerenciadas, você pode colocar regras gerenciadas nele, e essas regras gerenciadas podem ser de terceiros, como F5, Fortinet, ou você pode usar, por exemplo, a AWS WAF Solutions, que é uma solução que a AWS criou, que é praticamente um CloudFormation, que você instala no seu ambiente, ele traz uma série de regras já pré-configuradas a partir das melhores práticas de segurança que os especialistas de segurança da AWS usam hoje. Ok. Não tivemos nenhuma pergunta adicional aqui, Bruno. Acho que foi bem esclarecedora a sua apresentação. O pessoal não tem mais dúvidas. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou deixar aqui por mais alguns minutinhos o nosso QR Code para vocês poderem responder a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante a resposta de vocês, o feedback de vocês, gente, porque é a partir do feedback de vocês que a gente cria os conteúdos que a gente traz nos nossos webinars, nos nossos blog posts. Então, quanto mais informações vocês puderem nos dar, avaliar a apresentação de hoje, é importante para nós, é importante para vocês, que a gente vai trazer os conteúdos que vocês pedem, que vocês precisam. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, bom continuação de evento, amanhã a gente tem mais. Boa semana para todos e fiquem bem. Grande abraço. Um abraço, gente. Pessoal, depois vocês vão receber a gravação do vídeo, tá bom? E os slides vão ficar disponíveis no SlideShare semana que vem. Obrigado.